Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável. Eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Leonardo, infectologista, que é: posso ficar tranquilo com a dose fracionada de febre amarela? Primeiro eu quero apresentar o Dr. Leonardo, médico infectologista pela Unicamp, professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, amigo de longa data, trabalhamos juntos. Léo, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Bruno. Prazer. É um prazer estar aqui. Queria começar perguntando para você o que é a febre amarela e como que ela se manifesta. A febre amarela é uma doença viral, assim como a dengue, o chikungunya, que a gente já tem bastante aqui no município de Campinas. Inicialmente o indivíduo ele tem um quadro muito parecido com a dengue, né? Um quadro de cefaleia, de dor de cabeça, de dor nas articulações, uma dor muscular também discreta, um pouco de inapetência, de prostração. Isso se resolve com 2 a 3 dias, né? Após 2 a 3 dias, esse doente ele passa a ficar num período aí assintomático, ele tem 2 a 3 dias que ele se sente muito melhor, ele tem uma melhora aí dos sintomas. Depois desses 2 dias, os sintomas retornam e eventualmente até de forma um pouco mais intensa, onde a gente volta a ter aquele quadro febril, a cefaleia, a mialgia, associada a sintomas como diarreia, náuseas, vômitos, e aí eu tenho uma piora, inclusive, das funções orgânicas, com alterações laboratoriais importantes, né? E eu tenho comprometimento das funções hepáticas, da função renal, alguns sintomas hemorrágicos. Esse é um período bastante perigoso aí que leva as pessoas a óbito, né? É uma situação que a gente se preocupa bastante. Então começa com um quadro que parece gripe, exato, melhora um pouquinho, sim, e depois piora muito. E eu tenho um quadro de uma doença bem mais intensa. Bem mais grave. Bem mais grave. Um problema no fígado e, eventualmente, sangramentos. Isso, e problemas renais associados. É muito comum a gente ver também. E aí, nessa fase, na verdade, por ser uma doença viral, não tem tratamento. O tratamento é suporte clínico, cuidado, cara. Perfeito, Bruno, é isso mesmo, né? É uma doença viral, a gente não tem uma medicação que eu faço com essa doença se encurte, que eu faço com esse doente melhor. A questão é dar suporte para que ele ganhe tempo e possa se recuperar. E o tamanho do problema, ou seja, a magnitude dos sintomas e da disfunção orgânica é individual. Você não consegue prever. Exato, não dá para a gente prever a gravidade de uma situação para cada indivíduo. Obviamente que os extremos de idade, né, então as crianças, os menores de 2 anos, os maiores de 60 anos, a gente sabe que você vai ter uma evolução um pouco pior. Né? Como é da gripe, por exemplo. Como é da gripe. Quando tem epidemia de gripe, os extremos sofrem mais. Exatamente, é mais ou menos por aí, né? E você tem uma dificuldade maior de dar suporte para essas pessoas, né? São pessoas já com uma situação de fragilidade do organismo, né? Já com rins muitas vezes doente, um fígado eventualmente já doente, né? E são pessoas mais suscetíveis a quadros mais graves. Não são mais suscetíveis a se infectarem. Perfeito. O que faz a gente se infectar é a gente estar exposto a uma situação de risco. A picada do mosquito. A picada tem do que mosquito. ter um mosquito com o vírus da febre amarela. Exatamente. Assim como a dengue, a febre amarela é o que a gente chama de arbovirose, né? Então é uma doença viral transmitida por vetores, né? E esse vetor é o mosquito. No ambiente urbano pode ser o Aedes, né? No ambiente rural o hemagogos, né? Mas é uma doença que depende de um vetor. Eu não passo de pessoa a pessoa, diferente da gripe. É uma doença que eu preciso desse vetor. Eventualmente é esse mosquito, esse artrópode. Por isso que a gente chama de arbovirose. É uma doença transmitida por artrópodes. Perfeito. Léo, pergunta agora fatal. Vamos lá. A vacina da febre amarela funciona? A vacina da febre amarela é ótima. Ela funciona. É uma vacina extremamente eficaz. Ela tem alguns efeitos adversos, acho que já vem circulando aí pela mídia, mas é uma vacina que deve ser feita. É uma vacina extremamente eficaz. Eficaz. E fracionar a dose é algo que já está bem documentado na literatura médica, ou seja, é algo já consagrado, ou é uma adaptação brasileira numa situação de crise? Não é um jeitinho brasileiro, não é só uma adaptação brasileira, é também uma adaptação que a gente está vendo nessa situação. A gente não tem grandes experiências na dose fracionada da vacina de febre amarela, né? Em 2006,
aconteceram 2 surtos muito importantes no Congo e em Angola. E esses surtos foram controlados com doses fracionadas de vacina de febre amarela, assim como a gente está propondo a fazer aqui. Então não é a primeira vez no mundo que isso acontece. Não. Já fizeram, e pelo menos já tem uma noção do que pode resolver o assunto. Isso já foi feito e isso já deu certo em outras situações, né? O que a gente procura fazer com essa vacina é um controle mais rápido, dado que é uma vacina que demora tempo a ser feita, né? Eu tenho tempo a isso ficar pronto e disponibilizado para a população. A ideia de fracionar é eu conseguir de forma rápida atingir um maior número de pessoas e bloquear aí a transmissão da doença. A gente tem alguns estudos, tem um estudo feito pelo pessoal da Fiocruz que mostra que a dose fracionada da vacina é capaz de te manter anticorpos numa pessoa até 6 a 8 anos. A Organização Mundial de Saúde considera seguro você ficar protegido com a dose fracionada de vacina em até 1 ano. Então, 1 ano é muito seguro. Ou seja, é seguro no momento de surto eu fazer uma dose fracionada de vacina. Eu vou fazer uma pergunta mais crítica ainda. Você ficaria tranquilo de dar a dose fracionada do seu filho e levá-lo depois de 10, 15 dias para uma área onde tem problemas com febre amarela? Por exemplo, aqui a gente está em Campinas. Aqui já é área endêmica, aqui tá problema aqui, tem muito caso de síndrome febril ictohemorrágica que não faz diagnóstico de febre amarela, muitas vezes porque é subnotificado, porque não chegam na conclusão. Enfim, a gente sabe que o problema está um pouco maior do que realmente a imprensa veicula. Exato. Mas, suponhamos que seu filho tomaria a dose fracionada agora. Você levaria ele para passear em Mariporã? É uma pergunta bem tensa, né? Uma pergunta bem delicada, mas eu estaria seguro, sim, né? Eu acho que é interessante lembrar, né, que a gente precisa de mais ou menos 10 dias para a vacina fazer assim, a função que ela deve fazer no nosso sistema imune para a gente produzir anticorpos, né? Então é interessante a gente pensar que eu tenho que vacinar e esperar 10 dias. Não vacino hoje e vou passar o fim de semana em Mariporã, né? Eu preciso de um intervalo para o meu organismo se preparar e responder a essa vacina. Mas ficaria seguro. Eu ficaria seguro de fazer a dose fracionada e ir para áreas endêmicas, né? Eu acho que a pergunta que a gente faz, né, é quando revacinar, né? Em algum momento, esse indivíduo que toma a dose fracionada, ele deve ser revacinado. Então muda um pouquinho. Lembra que no começo da febre amarela, dessa epidemia, agora em fim de 2016, começo de 2017, o nosso Ministério da Saúde preconizava mais do que uma dose de vacina para a febre amarela. A gente repensou isso um pouquinho melhor e viu que uma dose era suficiente para o indivíduo guardar a imunidade. Que é recomendado pela OMS, o mundo inteiro faz assim. O mundo inteiro já fazia isso. Então, assim, é seguro a gente fazer uma dose de vacina de febre amarela hoje para o indivíduo ao longo de toda a vida. Com a dose fracionada isso já muda. Então, uma pessoa que vai receber essa dose fracionada nesse momento de campanha, a situação dela de imunidade não está resolvida. Em algum momento ela tem que ser revacinada. A gente vai esperar um pouco, acho que a gente precisa de mais orientações do próprio Ministério da Saúde, da própria Secretaria de Estado, de quando revacinar esse doente, mas é uma dúvida, né? A situação não está resolvida quando eu fizer uma dose fracionada para uma pessoa. Faz sentido eu falar que seria inteligente o Brasil transformar a vacina de febre amarela em universal depois de controlado esse surto, depois de controlada essa epidemia? Quer dizer, a gente trazer essa discussão no futuro, seja o ano que vem, para mudar o calendário vacinal e tentar vacinar todos os brasileiros com calma, com a vacina produzida e garantir que todo brasileiro tenha a vacina? Essa é uma pergunta excelente, né? E é uma pergunta que pessoas da área, infectologistas, sanitaristas, vêm fazendo ao longo dos últimos anos, né? Você tem casos de febre amarela em grande parte do território nacional. E nas últimas décadas a gente vê um trânsito cada vez maior de pessoas, né? Então o indivíduo que mora em Florianópolis, dificilmente ele passa a grande parte da vida dele só em Florianópolis, né? Então as pessoas transitam muito, né? Seja no nosso país, seja por outros países.
O debate atual é de tornar a vacina universal, né? A grande questão é que, diferente da vacina da gripe, por exemplo, da vacina para hepatite B, da vacina de outras vacinas, eu tenho alguns efeitos adversos em relação à vacina de febre amarela. Então se pondera muito isso, né? Qual é o tamanho do benefício para vacinar alguém que está numa área que não tem nenhum sinal aí de febre amarela? Mas a gente caminha para isso. A minha opinião, assim, particular... Opinião especialista, não é uma evidência gigante, mas... Acho que levando tudo isso em conta, que as pessoas viajam, que as pessoas se locomovem e às vezes elas não têm tempo para se imunizar, às vezes por questões de trabalho, uma emergência, um problema de família, né? A minha opinião é que ela tem que ser uma vacina para todo brasileiro. Então faz sentido que no futuro a gente venha trazer essa discussão sem querer remoer o passado, sim. Mas a gente sem querer brigar com o governo nenhum, mas faz sentido daqui para frente a gente olhar e propor que a vacina seja universal e resolver o assunto de uma vez. Sim, é uma discussão atual, né? E acho que é uma tendência isso em algum momento acontecer. É assim com todas as vacinas, né? A gente começa, foi assim com a vacina da gripe, né? Inicialmente as gestantes, os idosos, e a gente foi ampliando, foi aprendendo com a vacina, foi ganhando segurança com a vacina, né? E a gente foi estendendo. Hoje muitos grupos aí recebem a vacina de gripe. Não tenho dúvida que isso pode acontecer com a vacina de febre amarela também. Léo, por fim, muitas pessoas se perguntam por que do nada, porque a Aedes a gente já tinha. A gente já tinha o Aedes nas nossas cidades. A gente já tinha problemas com dengue. Então, por que do nada agora problema com a febre amarela? E tem surgido uma discussão, a gente até pôde conversar antes, tem surgido uma discussão muito interessante que associa, porque o problema começou em Minas Gerais. Em Minas Gerais tem o Rio Doce. Nós tivemos o acidente da Vale do Rio Doce. Tem aquela conversa que a morte dos sapos do Rio Doce fez com que aumentasse a população de mosquitos e uma migração de macacos que fez com que a febre amarela ocorresse de uma maneira diferente dos padrões que a gente esperava. Faz sentido isso? É rumor? Como que é essa informação? É mais uma polêmica para o tema, né? Isso foi e é uma discussão, né? O impacto ambiental que eu tive naquele momento no Rio Doce, né? Assim, para um bom observador, a gente vê que grande parte dos casos aconteceram ali nos arredores ali do Rio Doce, né? Aconteceram muitos casos em Minas Gerais, no Espírito Santo. Então, é certo que ocorreu um impacto ambiental muito grande, né? E que se discute isso, né? Eu tive uma grande migração aí de macacos, eu tive uma alteração aí na população de mosquitos, eu tive uma migração de pessoas, eu tive uma alteração muito grande no ecossistema, né? Então, as discussões atuais, elas colocam isso como uma possível explicação, sim, né? Desse ressurgimento da febre amarela, né? E, paralelo a tudo isso, eu acho que é interessante a gente observar o quanto a cobertura vacinal não estava legal, né? No estádio ali de Minas Gerais, onde grande parte daquele território tinha uma recomendação de vacinação e tive tantos casos, né? A gente precisou correr tanto atrás. Interior do estado de São Paulo, né? O próprio interior do estado de São Paulo, né? A gente vê hoje uma cobertura vacinal tão aquém do que deveria acontecer, né? Então, acho que, certamente, tem esse impacto ambiental que talvez precipitou as coisas, tem todo esse processo migratório, né, das pessoas, né, o próprio aumento de ecoturismo, as pessoas cada vez mais procurando aí ambientes campestres, ambientes rurais para o lazer, né? Então, esse trânsito todo de pessoas, o trânsito das pessoas, né, de estado para estado, de município para município, né? Então, acho que foi todo um cenário que se construiu aí nos últimos anos e que acho que, sem dúvida, contribuiu para esse surto que a gente vive agora. Léo, obrigado. Foi um prazer, Bruno. O prazer é meu. É a primeira vez que a gente faz um vídeo em dois, batendo um papo aqui, mas acho que foi muito produtivo e com certeza acho que vai acalmar bastante as pessoas aí. Legal, é um prazer. Queria dar um último recado, se você pode dar, permite. Claro. A gente está aqui falando de febre amarela, mas talvez o cerne da discussão é vacina, né? Tá. É sempre bom a gente lembrar que vacina não é coisa para criança, vacina é coisa para adulto. Faz todo né? É assim que a gente previne uma série de doenças respiratórias, como a própria gripe, as pneumonias, né? Doença
transmitido pelo meningococo, né, as doenças meningocócicas, a gente tem como prevenir através de vacina. A própria coqueluche, que a gente vive um grande surto aí nos últimos anos, nos últimos tempos, né? Então é sempre bom a gente salientar esse fato. A vacina não é só coisa para criança, a vacina é para adulto e para idoso. Isso aí. Forte abraço, pessoal. Compartilhe os seus vídeos, se inscreva no canal e agradeço aí a paciência de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.